Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da composição da sociedade em termos econômicos e políticos, segundo a visão do Messias Meixo Sama. Sabe-se que há um trecho inédito no ensinamento do Messias Meixo Sama. É sobre quando ele fala o século XXI. Ele foi escrito isso em 1948. E ele é inédito não no sentido de que a maior parte do trecho já foi exposto. O problema é que parece que houve, tudo indica que houve uma omissão, um não deixar aparecer algum pedaço desse trecho. Já na própria introdução, Meixo Sama fala da seguinte maneira: costumam me perguntar como seria o paraíso terrestre, a que eu sempre me refiro. A este respeito, por meio da revelação divina que foi feita em 1926, ele diz assim: eu pude conhecer como seria a situação do mundo ideal daqui a um século. Pensei diversas vezes, ele dizendo, em escrever sobre o assunto, mas sentia que não era chegada a hora e acabei não fazendo até hoje. Esse até hoje, é claro que não é agora. Esse até hoje, para ele, foi até 1948. Nos últimos tempos, passei a sentir que já havia chegado a hora e é por isso que me pus a escrever. Fica por conta da imaginação do leitor se as previsões do futuro desta revelação divina se tornarão realidades ou não. Mas eu tenho a convicção de que se concretizarão infalivelmente. Quer dizer, então vamos prestar atenção, ele está dizendo que essa previsão, que daqui a 100 anos, que isso aí iria ocorrer. Então, nós vamos apresentar alguma coisa hoje de que isso aí vai ocorrer. É até bom porque a gente está tão assim, sem nenhuma visão de futuro, a gente que vive aqui nesse Brasil, né? Você vê essa desgraça que é para tudo quanto é lado. Amanhã ainda estão decidindo se o Lula vai ser preso ou não, se vão libertar todo mundo em segunda instância, os políticos se armando para se livrar dessa punição, entendeu? Nossa Senhora, quer dizer... Então, ao a gente apresentar isso, a gente está querendo dar uma esperança das pessoas, que eu chamei do título Futuro da Composição da Sociedade em termos políticos e econômicos, segundo a visão do Messias Meixo Sama. Quer dizer, é uma coisa que pode trazer algum otimismo para a gente. E ele continua a dizer assim, quero que ao ler este artigo, o leitor tenha em mente a seguinte situação hipotética. O leitor ficou adormecido por 100 anos e ao acordar se surpreende com a tamanha transformação do mundo. A gente não pode se perder que ele está falando isso para as pessoas, um leitor naquela época ficasse lendo e imaginando essa situação. Nós aqui já estamos bem perto da gente poder visualizar essa situação. E vocês vão reparar que muita coisa que ele fala é atualíssimo para dentro do sistema nosso. Interessantíssimo. Então você vê, o que se pode pensar a respeito do ano exato desse mundo? Porque tem duas possibilidades. Quais são? 100 anos em relação a quê? A quando ele teve a revelação, em 1926, que aí daria o tal do 2026, nós estamos em 2018, então 8 anos. Então não está nada tão distante assim. E mesmo o outro, que seria em 1948, daria 2048, também não é grande coisa de distância. Há coisas muito importantes das quais o leitor precisa estar ciente em relação à composição da sociedade, política, economia, etc., e que passo a descrever agora. É que até os meados do século XX, o mal sempre predominava sobre o bem.
Então você tem que olhar o seguinte, ele escreve isso, se foi em 1926 ou 1948, em 1931 da transição da Era da Noite para a Era do Dia, no mundo espiritual. Então a coisa estava perto dessa transição. Então realmente o mal ainda está perdurando até hoje, porque nós estamos no juízo final. Então ainda está perdurando até hoje, mas já está enfraquecendo por causa da chegada, do prenúncio da chegada da Era do Dia, né? Mas hoje a situação se inverteu, predominando o bem sobre o mal. Aí a pessoa vai dizer, peraí, como é que é isso? Calma, porque ele está se retratando, dizendo há 100 anos depois. Ele está falando, isso é em 1926, 1940, 2026, 2048, por aí. O leitor retrucará, dizendo que isso é um absurdo, mas eu digo que o leitor tem muita razão para dizer isto, e, portanto, ele mesmo, Sam, irá explicar. Porque nas épocas anteriores ao século XX, o mal predominou, não é verdade? É porque foi necessário muito tempo para expor o mal à luz do dia. Suponhamos que há um criminoso aqui. Naquela época ele falando isso. Mesmo que ele cometa o crime, demora 10, 20 anos, às vezes até mais, para ser descoberto. Hoje a questão não é de ser descoberto. Hoje é de ser punido, que é diferente. Todo mundo sabe que o Lula é um crápula, né? Agora, vai ser punido ou não? Pô, daqui a pouco vai o Maluf, daqui a pouco vai para casa. Pô, mas naquele tempo não, ele poderia ficar encoberto. E ele vai subindo na vida, que é pior ainda, já pensou? O cara não é descoberto, vai subindo na vida. Como ele não é facilmente descoberto, mesmo cometendo crime, torna-se ousado e vai cometendo mais crimes e subindo cada vez mais na vida. O povo que assiste a isso tenta imitá-lo. É esta a razão de um mal predominar. Para evitar que isso aconteça, tornam as leis mais rigorosas e a polícia e a justiça lançam mão de todos os meios e estabelecimentos possíveis, mas o crime não diminui como esperado. Não apenas não diminui, como também tende até a aumentar. Eu descobri que, para tanto, há muita causa grave latente. Descobri também o que vem a ser essa causa. Na verdade, o que foi mais decisivo que a descoberta foi a mudança dos tempos. Ou seja, no momento que a Era do Dia começou a se aproximar, as coisas não poderiam ficar mais, não tem mais condições de ficarem encobertas, elas vão sendo descobertas. O problema é passar para outra fase, que é a punição. Analogamente, a falar da questão do remédio. A pessoa naquela ocasião, 1926, rapaz, tomava o remédio e congelava, e a pessoa chegava até a dizer que as vacinas já tinham resolvido todos os problemas, não teria mais tuberculose. Olha aí tudo aparecendo de novo, né? Tudo congelado. Bom, então vamos dividir falando inicialmente sobre a economia, que é um trecho mais pequeno, depois vamos falar sobre a política, que é o trecho maior. Economia. Ele diz o seguinte: depois que eu ouvi a explicação sobre o sistema econômico, fiquei novamente admirado. Veja que surpresa, leitor. O povo olha, daqui a 100 anos, quer dizer, olha a realidade de hoje, olha que pode ser de 26 ou 48. O povo é totalmente isento de impostos. Porra, cara. Sei lá, uma loucura, mas é o que tinha que acontecer. Por que razão? Como o povo sofreu com os impostos no século XX, está sofrendo até esse restinho aqui do século XXI. Quando pensamos nisso, podemos perceber como é grande a felicidade do povo, mesmo considerando apenas este aspecto. Mas se não há imposto, como o governo consegue se manter? Essa é a pergunta natural, né? Porque hoje o governo praticamente o que arrecada é para ele, né? A pergunta é bastante pertinente, mas a explicação sobre a organização econômica deverá ser suficiente para tirar esta dúvida. Vamos dividir a organização econômica em dois tipos.
O primeiro é formado por grandes empresas. Então vamos se fixar na questão das grandes empresas, né? O primeiro, que é formado por grandes empresas, cujo o lucro vamos dividir em 3 partes. E distribuindo essas 3 partes da seguinte forma. Uma parte vai para o governo. Então já não é o povo pagando, são as empresas pagando. Uma parte, uma terça parte, vai para o governo, né? A outra vai constituir a renda dos capitalistas. Então tudo bem, o cara tem dinheiro, botou lá, tira lá seu 1/3. E a última parte é distribuída entre os profissionais técnicos e operários que trabalham lá, né? Então tranquilo, não tem mais nada de ficar pensando naquela famosa mais-valia do Marx, que vive tirando simplesmente a exploração e, se for botar nesses termos, eu nem sei, mas certamente é uma migalhinha dessa para o operário, para quem trabalha e tal, né? Trabalhador, uma grande parte para a empresa e uma outra grande parte para o governo, é mais ou menos isso, né? Por outro lado, os médios e pequenos comerciantes e industriários estão organizados em cooperativas e o lucro deles é unificado por cooperativa e dividido em 3 da mesma forma que no grupo de grandes empresas. Essa seria, assim, um chamamento de atenção, porque hoje, a gente paga imposto que é uma miséria, quase 50% de imposto, quer dizer, quase 6 meses, um semestre todo você só trabalha para pagar o governo e as outras coisas, né? As mamatas, aquelas coisas dos empresários e tal. Política. Uma das coisas importantes que surgem ao escrever sobre política é o modo de ser do partido. Vamos pensar no partido hoje, você vai ver quando ele vai ficar falando, ele ao mesmo tempo que ele vai apontando soluções, vai mostrando como é que é hoje, olha só. Logicamente, a democracia praticada há 100 anos, não há 100 anos, quer dizer, no século XIX, né, por aí, serviu de referência e após o progresso gradativo passou a ser adotado o sistema de classes. Podemos chamá-la de democracia classista. Em tal sociedade, o povo se divide em 3 classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. E cada uma delas se divide em 3 níveis, totalizando, então, 9 níveis. Em termos concretos, nas reuniões oficiais e cerimônias, os assentos a serem ocupados divide-se em 3 níveis. E a moradia, roupas, etc., também se divide em níveis alto, médio e baixo. Por isso não acontece mais de buscarem somente o benefício de sua própria classe. Quer dizer, as pessoas sabem que tem classes, mas o entendimento dessas classes é simplesmente por vidas passadas, entendeu? Então as pessoas têm que admitir, mesma coisa, a pessoa nasce com série de problemas de doença, de genética, não sei o que e tal, problemas hereditários. Então, hoje em dia não tem nada da gente começar a ver que tem pobre coitado. A pessoa se ajusta ali na classe e todo mundo vai ajudar com que aquela classe suba. Mas não tem uma tentativa de boquinha, entendeu? De querer passar pelas classes lá para cima. Não existe isso. É questão de uma justiça, não é? Por isso não acontece mais de buscar somente o benefício de sua própria classe, atacarem outras classes e provocarem lutas, e o povo está satisfeito dentro da sua própria classe e deseja que as demais classes também sejam cada vez mais prósperas. Que isso assim, a gente tem que imaginar o seguinte, quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu fico... Quem acha que o povo da Rocinha, qualquer favela dessa, não está em melhores situações do que naqueles 100 anos lá para trás, lá, que o Messião está falando isso. Naquele tempo o pessoal tinha geladeira, naquele pessoal tinha televisão, mas não tinha nada, cara, né? Ia dizer que tinha assistência médica, também não tinha nada, cara, né? Então as pessoas, o que acontece com isso? Que eles melhoraram, tudo bem, houve ajuda, mais gente produziu, mais prêmio Nobel, não sei o que, tudo bem. Os caras vão mais para cima, esses aqui vão mais para cima, mas cada um dentro da sua própria classe.
Não pode ser aquela situação, lembra daquele pessoal, o pessoal lá como é que eles chamam? Do alto? Não tem outro nome que eles usam, lá é o asfalto, não sei o quê. Aí ele fica de olho grande, porque o cara tem um tênis, não sei de que marca, ele também quer ter o tênis de marca, só que ele não vai trabalhar, ele vai pegar um revólver, vai chegar lá e vai tirar o tênis do cara. Isso tem cabimento um negócio desse? Não. E mesmo não tem nem cabimento, sinceramente, pela ótica de meio samba, esses favelados estarem morando no alto do morro. Não tem cabimento. Quem deveria morar no alto do morro são as pessoas de mais posse. Quando eu fui à Volta Redonda uma vez, eu vi isso. Cara. Quem mora no alto é gente que tem mais dinheiro. O restante mora lá embaixo. Por morar lá embaixo é porque não tem direito a carro, então o outro vai, sobe, tem carro, tem tudo, entendeu? Altera tudo, a vista é melhor, é isso mesmo, tem merecimento. Né? É claro que o pessoal vai dizer, mas esses caras são ladrões, estão roubando. Bom, se está roubando, está errado também. Quer dizer, não é essa a questão, não. Não são esses ricos de agora. Não é isso aí, não. Não é esses riquinhos aí, não. E o povo está satisfeito nessa votação. Mesmo assim, se as pessoas tiverem méritos, elas subirão de classe, acontecendo o contrário, logicamente, se não fizer jus. O rebaixamento de classe constitui uma espécie de penalidade. O cara estava numa situação, passou para outra caixa, é justo, sinal que ele não estava fazendo jus a merecer aquilo lá. Era um cara avarento, não queria ajudar ninguém, egoísta e tal. E os deputados escolhidos da primeira classe serão os da Câmara Alta, os da segunda classe serão os da Câmara Média, os da terceira classe serão os da Câmara Baixa. Olha só como é que seria legal, quer dizer, vamos fazer defesas tal para melhorar as coisas, mas cada um na sua. Né? Hoje em dia é uma confusão danada. O cara, para querer ser eleito, o que ele tem que fazer? Prometer para onde está a maioria está na classe baixa. Então, ou ele vai mentir, que é o que acontece, na maioria das vezes, ou então tem que ficar defendendo a classe baixa que comete crimes, aí tem que ficar defendendo eles. Né? Não, coitado, é pobre coitado e tal. É mais ou menos como eu vejo alguns partidos fazendo isso aí. Né? Claro, vai abrir a boca, não. Pegar tudo quanto é direito social, que é direito de bandido, e eles ficam ali naquele negócio, né, defende qualquer coisa. Se você botar qualquer coisa aí, eles vão querer defender. Por quê? Vão querer ganhar voto, são os caça-voto. Né? Bom, o Congresso Nacional só se reúne, olha só, 2 vezes por ano. Olha que para que esse negócio do Congresso? O Congresso não serve para nada, cara. O Congresso 2 vezes por ano só. Na primavera e no outono. Até as épocas muito boas, né, para se reunir. Não está nem frio nem quente demais. Olha só, beleza. E dura cerca de 20 dias. 20 dias. Abro parênteses aqui para acrescentar que os dias de descanso, que antigamente eram semanais, agora são a cada 10 dias, ou seja, 3 vezes ao mês, sendo escolhido o número final 3, 5, etc. Os descansos semanais não eram nada práticos, principalmente entre os japoneses, deve ser poucas as pessoas que conseguem responder prontamente quando perguntado em que dia da semana estamos. Se for a cada 10 dias, é fácil de memorizar e muito prático. Deve ser por isso que a duração do trabalho do Congresso Nacional também é de 20 dias e não de 3 semanas. Apesar de serem apenas 40 dias, porque é 20 dias numa estação e 20 dias na outra, né? São votados numerosos projetos por onde pode-se ver como são eficientes. Porque, é claro, se a pessoa está organizada e preparada, não para ficar defendendo outras classes para ganhar voto, para não sei o quê. Bom, tem um troço perverso aqui que vocês vão perceber, que eu não vou nem adiantar, quer ver? Os partidos políticos do século XX muitas vezes se opunham por se opor, relegando ao segundo plano o bem-estar do povo, isso é agora, e priorizando os interesses do seu próprio partido
ao examinar os projetos, por isso havia muitas discussões inúteis e conluios. Por conseguinte, gastavam tempo tentando derrubar projetos ou adiar a votação, e a duração dos trabalhos também se prolongava, o que o povo sempre via com desgosto. Basta ver o famoso HC do Lula amanhã. Isso é uma vergonha, cara. Você quer quanto? Não quer segunda instância, não? Você quer terceira? Quer quarta, quer quinta, quer sexta, quer sétima, oitava, décima? 1 milhão de instâncias, é isso? O cara é robô, rapaz. O cara é corrupto. O cara arruinou o país. Vocês querem o quê? Não vai ser preso em segunda instância? E não é só ele, não. Por trás dele tem um monte de vigarista, também não vai ser. E os pedófilos? E os criminosos? Isso também não vai querer ser. Só fico pensando se nós temos que aturar alguma coisa que o pessoal chama de ministro. Em vez de chamar de ministro, eu chamar de outra coisa. É o Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal em setembro. Nossa Senhora, isso é uma vergonha, cara. Esse cara não passava em concurso nenhum. Eu acho que ele fizer concurso para Gari, ele não passa, cara. Não passa, ele não serve nem para isso. Geralmente são 2 os maiores partidos políticos que assumem o poder alternadamente. Aqui são 35 partidos. Por que alternadamente? Não digo tomar o poder, pois esta expressão tem uma conotação desagradável. Isto é, eles cedem o poder um ao outro pacificamente. Agora está a tua vez, agora é a minha. Como o principal objetivo da política é aumentar o bem-estar da humanidade, eles o têm como meta única e sequer se importam com os interesses do partido. Assim mesmo, havendo 2 grandes partidos políticos, há muitos pontos coincidentes entre as suas políticas, nem existindo a expressão colapso do gabinete, como antigamente. O que acontece é a alternância de gabinetes. É claro que a instituição das leis acontece com a concordância das 3 câmaras, alta, média e baixa, mas o número de leis é muito pequeno hoje. Hoje, quer dizer, sim. 2026, 2048. Olha como é que ele vai dar uma frase daqui a pouco. Não chegando nem a 1/10 do que havia no século XX. E tende a diminuir a cada ano. Nesse sentido, o Congresso Nacional deveria ser chamado de poder abolitivo e não poder legislativo. Abole cada vez mais leis. Olha que bacana. Porque aqui, o aumentar leis é favorecer o quê? Entre outras coisas, a não prisão do Lula. Tem que ficar batendo essa tecla toda, porque amanhã vai ser decidida essa questão. Portanto, o número de repartições públicas e de funcionários públicos está diminuindo aos poucos, desde que entramos neste século, e principalmente os trabalhos administrativos relativos à justiça, tais como de polícia, fórum, etc., se tornaram comparavelmente enxutos em relação aos tempos antigos. Agora vou falar sobre a eleição geral. Olha aqui, nós estamos próximos, hein? Que forma mais simples de se eleger é esta? Primeiramente, os candidatos anunciam sua candidatura e o boletim de eleição é publicado. Pense como era na época do século XX. O custo da campanha era de 1 milhão, 2 milhões de ienes. Um absurdo. É o que é hoje. Foi separado em mais de 1 bilhão? Não. Ela requeria dezenas de pessoas chamadas de cabos eleitorais e somasse as despesas de condução, refeição, remuneração, cartaz, correio, impressão, chegaria à soma citada. Eu fico pensando assim, ainda eu esqueci aqui, coitado, que eu não sabia que ia acontecer isso. Os mortandela, né? Tem que pagar os mortandela. Tomara que seja, tá ouvindo esse barulho? Deve ser aí contra esse pilantra aí, por sem vergonha danado.
Pelo contrário, muitos dos políticos tinham pouca afinidade com o dinheiro e acabavam sendo levados a angariar fundo para a campanha eleitoral por meios escusos. Sei lá, tudo que ele está falando. Isso dava origem a diversos incidentes abomináveis que acabavam levando ao tribunal. Acontece que hoje, 100 anos depois, basta um anúncio no jornal, de modo que o custo não deve chegar a 10 mil ienes, mesmo somando diversas despesas. Além disso, evita-se os desperdícios do tempo dos candidatos e cabos eleitorais, contribuindo enormemente para a economia nacional. Está dando sentir aí, pessoal, para ver a diferença? Estou falando é isso mesmo. Hoje, além das urnas serem falsas, quem que acredita nessas urnas eletrônicas? Né? Quem acredita que esses tempos eleitorais que o pessoal fica vendendo, distribuindo, não sei o quê? Sabe quem é que paga essa conta? Você está pensando que são as TVs que estão pagando essa conta? Estão oferecendo gratuitamente? Não, quem está pagando essas contas somos nós. Né? Relações internacionais entrarão em um estágio completamente novo. Fronteiras internacionais permanecerão mais ou menos como estão, mas perderão todo o significado prático, já que as discrepâncias de poder entre os países desaparecerão. Tem havido os dois tipos de invasão na história. Aquelas inevitáveis, se não justificáveis, e aquelas cometidas por questões territoriais ou outras ambições. De vez em quando, um país é compelido a procurar saídas para sua excessiva população, recorrendo à força militar, caso não consiga encontrar outro meio. Isto produziu guerras de agressão. Na Era do Dia, ou mundo de Miroco, nenhum país ocasionará guerras de agressão contra o outro, já que não haverá nem necessidade nem razão para a invenção. No paraíso vindouro, nenhum conflito ocorrerá por causa de superpopulação. Por um lado, o ajuste pacífico na distribuição da população resolverá os problemas de países pequenos e povoados como o Japão. Uma Assembleia Mundial, não é bem a ONU não, uma Assembleia Mundial, em outros termos, né, usará os mais justos e racionais meios para realocar o excesso de população para áreas menos povoadas. Já pensou, nós temos tantas áreas aqui, se a gente pegasse um povinho melhor e botasse aqui, como a gente podia ser ajudado? Porque com esse povinho de merda que a gente tem aqui, cara, isso vai ser difícil. Vai ser difícil. A menos que mude muito. A Assembleia também encontrará soluções para outros problemas que poderão surgir. Serão guiados exclusivamente por um perfeito senso de justiça. A parte da Assembleia Mundial, cada país continuará a ter algum tipo de parlamento nacional, cujos membros atuarão não na base de interesses pessoais ou partidários, mas no princípio do universalismo e amor pela humanidade. Ao invés de gastarem seu tempo com politicagem ou discussões sem sentido, ou como vemos às vezes nos dias de hoje, lutando, eles trabalharão na eficiência e harmonia dos interesses que são importantes. O tempo que eles gastam em um debate seria reduzido a uma fração do que é em muitos países atualmente. Um parlamento nacional na Era do Dia se reunirá somente uma vez a cada 3 meses para 3 sessões de meio-dia. Vou repetir. Um parlamento nacional na Era do Dia se reunirá somente uma vez a cada 3 meses para 3 sessões de meio-dia. Menos tempo de reunião será necessário, já que haverá apenas para restringir a conduta dos homens maus, mas em um mundo livre do mal e repleto de boas pessoas, a necessidade do sistema de leis será mínima. Conflitos de interesse também serão muito menos intensos do que hoje. Um parlamento, então, terá a função apenas de tomar decisões nacionais em interesses que serão essenciais para o funcionamento da sociedade. É exatamente o oposto que está acontecendo hoje em dia. Amanhã vai ser outra vergonha. Outra vergonha. Cafajestes vão ficar ali dando aquelas opiniões que
vai querer demonstrar saber, vai procurar vai ficar procurando no dicionário palavras que tem, que ninguém conhece. Por quê? Porque vocês vocês foram indicações políticas, vocês não são nem juízes, vocês são advogadinhos de merda, entendeu? Aí tem que ficar mostrando saber, erudição, vocês não são nada, cara. Se vocês perdessem esse empreguinho aí, sabe o que vocês iam ser? Nada. Talvez a maioria ia ser advogado de porta de cadeia. É isso. Mas foi indicado politicamente, passa naquele parlamento. Tudo contaminado. Tudo contaminado. A ideia de um governo mundial, tal como de vez em quando ouvimos falar hoje em dia, é, em si mesmo, um passo à frente em direção ao paraíso terrestre. A Assembleia Mundial escolherá o presidente do governo mundial, cujo tempo de mandato será de 3 anos. Representantes para a Assembleia serão selecionados entre os membros de cada Assembleia Nacional na proporção da população do país. Finalmente, o segundo tipo de invasão. Como serão resolvidos os problemas das violentas guerras por ambições territoriais? Elas serão categoricamente finalizadas. Nenhum país terá nada parecido com forças armadas ou armamentos com as quais invadirá outro. Disputas internacionais, caso haja alguma, serão resolvidas pacificamente, bem como desequilíbrios populacionais, distribuição desigual de recursos ou riqueza e outras iniquidades serão resolvidas com imparcialidade e justiça. Assim não há mais necessidade de escrever sobre essa questão. Vamos acabar com essa brincadeira de bombinha, né? Tem aquele maluco que usa o cabelinho assim, lá da Coreia do Norte, fica querendo... E o Trump e o outro do desastrado também, ficam os dois querendo brincar de bombinha. É procurar o que fazer, cara, porra. Bom, agora nós vamos entrar numa questão que inicialmente eu vou acabar falando um trecho ainda do século XXI, mas depois eu vou começar a acrescentar trechos já mais próximo da morte de Meixo Sama. Aí foi em 1952, 1953, entendeu? Aí vocês vão ter uma ideia de outras coisas. Mas vamos acabar só isso aqui, ó. Eleição da presidência mundial. Em primeiro lugar, li o jornal. É como se ele mandou às pessoas, ó, ficam sonhando aí, como se estivesse acordando e tal. Então ele viu, ou ele escreveu, né, sobre o assunto, pressentindo e tal. Em primeiro lugar, li o jornal. Numa manchete da primeira página anunciava-se a eleição de presidente mundial. O dia da eleição estava próximo. Publicavam-se os nomes e as fotos dos candidatos de diversos países. Quais são? Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Vietnã, Japão, União Soviética, cujo nome era outro, ele fala aqui, e realmente se concretizou, e países da América do Sul. Parece que o candidato dos Estados Unidos era o preferido. Então, se você reparar aqui, porque naquela época não tinha nada de Europa Comum, não, como é que é o nome? União Europeia. Então a gente podia pegar Inglaterra, França, Alemanha, e até pegava também a União Soviética lá, que deveria entrar naquele bloco, tudo tem um lado europeu, um lado asiático, mas pega ali. Então o que nós teremos é os Estados Unidos de um lado, Europa do outro, e países da América do Sul, e estranhamente, Vietnã. Estranhamente. China não aqui. Mas ele coloca aqui, era preferido, mas ele fala assim, nomes e fotos dos candidatos de diversos países, ele cita alguns. Né? Mas depois as coisas vão começar a ficar mais... E uma das coisas que eu vou chamar a atenção aqui, que vai ser ótimo, você vê o seguinte. Ele escreveu um artigo chamado 12 países, que parece que ele anuncia que o mundo vai ficar apenas com 12 países.
ele fala assim, ó, em 18 de dezembro realizou-se a cerimônia mensal de Oxinto, e por fim a deusa Canon branca, né, que até então havia sido a imagem divina, foi mudada ao término da cerimônia. Em seu lugar colocou-se o rolo pendente da deusa Senju Canon, que é a Canon dos 1000 braços, com seu adorno maravilhosamente preparado para o evento. No dia seguinte, dia 19, celebramos à noite a reunião da Sociedade Miroku nas instalações da editora Tokushua, que quer dizer Luz do Oriente. Esta reunião era muito efetiva para o treinamento naquele tempo. Os presentes naquela noite eram 12 pessoas. E ao centro do círculo de 12 pessoas que estavam sentados, surgiu claramente sobre uma esteira uma sombra redonda e grande de cor parda, que desapareceu pouco a pouco depois de um certo tempo. Quando terminou a reunião, um dos presentes foi lá ao Oxinto e em seguida perguntou a Meixo Sama sobre o acontecido. Imediatamente Meixo Sama respondeu: a cor parda é a cor da terra. Por isso significa a grande terra. E o fato de estarem 12 ao redor dela é um aviso de que o mundo será de 12 países. Uma tentativa de elencar esses 12 países, mas é uma tentativa minha, de tentar visualizar quais são. E aí vai ser um problema, porque aquilo que ele falou do século XXI, no ensinamento, que era a Europa, Estados Unidos, Japão e Vietnã, né? Eu consigo pensar em não botando o Vietnã, mas também pode ser colocado o Vietnã. Mas vamos ver. Como é que foi minha tentativa de alocar? Eu elenco depois disso quais são as razões fundamentais baseadas em 3 ensinamentos dele. Já vou até antecipar quais são. Seria Japão, China, Índia, Mianmar, que é a antiga Birmânia, Tailândia, Jerusalém, Europa, Estados Unidos, Brasil, Angola, Oceania e Antártica. Então vou dar as minhas razões a partir de ensinamentos e tal. Bom, primeiro eu aponto assim um pouco dessa, partindo do que aconteceu. O que foi? Do acontecimento em si. Não vou nem salientar por enquanto as razões do ensinamento. O Japão, com Shintoísmo e Kanon, tem a parte do Shintoísmo, tem a parte Kanon, ele foi para os hemisférios no norte e no sul. Ele foi para o norte, para o sul é tranquilo dizer, para o sul ele foi para o Brasil. Né? Eles construíram até solo sagrado aqui e tal. E o Brasil, eminentemente cristão. Então saiu do Japão como budista, shintoísta, né? Kanon, né? Foi para o hemisfério. No norte, ele diz, vamos salvar os Estados Unidos. Então foi para os Estados Unidos. Mas ainda no hemisfério norte, a gente não pode esquecer que o outro solo sagrado foi a Tailândia. Nos Estados Unidos lá não tem solo sagrado. Então nós temos só aí, a gente já começa a visualizar três países daqueles 12. Estados Unidos, Tailândia e Brasil. A messiânica se desenvolveu no Brasil e na Tailândia, inclusive criando solo sagrado nesses países. Ao contrário, nos Estados Unidos, pouco foi feito ali. Do Brasil cristão, partiu difusão para os 2 hemisférios. Mais precisamente, quem foi fazer difusão na Europa, que é eminentemente cristão, o Brasil saiu do cristão, foi difundir o cristianismo lá na Europa. E na África foi em Angola, que agora está construindo o solo sagrado. Ambos cristãos também. Sendo que nestes últimos países se está construindo o solo sagrado. Bom, assim se aponta o quê?
Japão, Estados Unidos, Tailândia, Brasil, Europa e Angola. Né? Japão, porque da onde saiu, se fosse daqui saiu, tentou ir para Estados Unidos, Tailândia, Brasil foi agora África, Europa, né? Então só aí nós temos, dos 12 nós já temos a metade. Segundo, devido a levar em conta 2 continentes que estão faltando a serem considerados, já que estão contemplados o quê? As Américas, do norte com os Estados Unidos, do sul com o Brasil, né? A Ásia, aí tem o Japão, tem tal, a Europa e a África. Então está faltando o quê? Oceania e Antártida. Do Brasil e de Angola, que são cristãos, talvez se vá para a Oceania, que também é cristão, e depois para a Antártida. Enfim, o Brasil cristão seria responsável pela difusão no hemisfério sul. Tá? No hemisfério sul estaria na América do Sul, na África, Oceania e Antártida. Terceiro, tendo em vista os ensinamentos de Meixo Sama. Vamos pegar os ensinamentos de Meixo Sama. Primeiro eu peguei o que está acontecendo. E agora eu vou começar a pegar os ensinamentos. Para poder pegar mais. Eu já estou com, se não me engano, com 8 indicações, né? Porque tinha 6 da primeira vez, já tem 2, um seria na Antártida, outro seria na Oceania. Então está faltando 3, né? 3 ou 4? 4. Bom, Meixo Sama, em 1952, exatamente 18 de outubro, ele falou o seguinte: quando o solo sagrado de Jerusalém for construído, teremos o... Não, mas ele falou antes, falou assim, ó, o próximo será construído na região de Kyushu, que é lá no Japão. O tempo certo ainda não chegou, mais cedo ou mais tarde teremos o solo sagrado construído em Kyushu, que não foi feito ainda. E depois dele será a vez da China, e depois Jerusalém. Ali será o último. Por isso a ordem será sempre em direção a oeste. Quando o solo sagrado de Jerusalém for construído, teremos o começo da formação do paraíso terrestre no mundo inteiro, pois a partir disto o mundo vai ser unificado. Isso não sou eu quem está falando. Desde a antiguidade, os judeus já vêm falando sobre esta profecia. Eles dizem que no futuro o Salvador do mundo irá vir até Jerusalém. E ainda dizem que lá existem 4 portões e 3 já foram abertos, faltando um para abrir, que é considerado portão fechado, ou seja, não dá para entrar e nem para sair. Assim eu estou indo sempre em direção oeste de Meixo Sama, e quando eu chegar ali pela primeira vez, abrirei. E aí eu cito aqui que já fizemos um site, um vídeo que produzimos, intitulado Profecia, Jerusalém e o Paraíso Terrestre, de 26 minutos esse vídeo. Quem quiser assistir, está lá no nosso site, www.centroculturalparadisíaco.com.br. Paradisíaco sem acento, né? E ele fala mais um pouquinho, diz assim, dizia-se também havia uma afinidade espiritual entre ele, Meixo Sama, e a igreja Bahá'í, em Israel, fica em Israel, que esta estabeleceria certas condições para se conhecer o Salvador do mundo, as mesmas condições que Meixo Sama também já havia predito. A responsabilidade por Jerusalém parece ser fruto da confluência de religiões e nações expressivas naquele pedaço. Você vê que só ali tem o judaísmo e o cristianismo, por causa de quem? De Susanoo, no Micotô. Tem que lembrar, esse é um pouco de história que a gente já andou falando, né? Seria irmão de Zonomê, né? Do Canon, né? Que ficou lá
ficou responsável pelo Japão, Susanoo ficava responsável pela Coreia do Norte, mas aí tem todas aquelas ilhas deles por aí, tem que explicar muita coisa, para a Índia e tal, aí vai. E você vê que ali naquela confluência tem judaísmo, cristianismo e tem islamismo. Bem como tem o quê? Israel, Estados Unidos, Europa, tudo para esse lado e praticamente o Oriente Médio para o outro. Né? O segundo ensinamento diz o seguinte: doravante buscarei cada vez mais o Ocidente, irei primeiro à China e mais tarde chegarei à Europa. Isso foi escrito foi em dezembro de 1952, poucos meses depois. Né? Terceiro e último, que ele fala em 18 de outubro, em 1900 foi em 53, não foi no dia 17 de dezembro de 1953. Ele fala assim, ó: posteriormente, a linha de difusão deverá se estender aos Estados Unidos e demais países. Se não construir o paraíso terrestre nos Estados Unidos, a Igreja Messiânica Mundial não se tornará mundial. Mas é uma questão de tempo, pois se trata de uma concretização que está determinada. Depois será na Europa, em direção ao Oriente, em países tais como a China, a Índia e Birmânia, que é a atual Mianmar. Quer dizer, então, os outros quatro já seriam esses, né? Seria China, Índia, Mianmar e Jerusalém. Considerando esse Jerusalém como um país, mas é local. Né? Por enquanto, não. Quer dizer, então, com essa visão, tudo indica que esses 12 países sairiam do Japão. E como é que eles iriam se formando nesse ponto de vista de ser um país realmente no mundo? Os outros iriam desaparecendo. Porque eles iriam para o oeste. Começaria na região de Kyushu, né? Lá mais um solo sagrado lá, mas depois ele viria para o oeste. Aí tem duas formas de ver. Uma que ele indicou logo de saída, que era para salvar os Estados Unidos, logo quando acabou a guerra, vai para os Estados Unidos, mas ele diz que tem que passar pela China. Ou seja, ou vai direto para os Estados Unidos, aí não sei quem vai ser primeiro, se vai ser os Estados Unidos, se vai ser a China. Pode ser que seja os Estados Unidos, porque dos Estados Unidos você começa a fazer o retorno. E o retorno você iria começar a bater na China e tal. E aí é uma certa confusão, porque o que eu entendo é o seguinte: na América do Sul, eu vou chutar. O que vai acontecer realmente? Será que o Brasil seria o único país, né? Língua diferente? Porque é um grande poder de armazenar, em termos de língua, é uma potência. Eu nem sei se somando esses bandos desses paizinhos que tem aí tudo, se dá a população do Brasil, não tenho certeza. Se somar esses países todos que tem ali. Então o Brasil se concretizaria como uma potência, assim como existia a Europa, se existiu, eu esqueci já o nome de novo, como é que é? União Europeia. União Europeia. Aqui poderia ser um tipo de, como é que eu chamo? União da América do Sul. Não posso falar latino, porque o latino vai até mais em cima. União da América do Sul, ou União Latina, talvez, né? E o responsável... A América Central seria latino. participar desse grupo. Poderia ser, até o México, talvez, né? Se botar em cima. Bom, América Latina são 569 milhões de habitantes, então um pouco mais do que o um pouco dobro do Brasil. Porque o Brasil está em 200 e poucos milhões, né? Quase que a metade, né? Quase a metade da população. Quase metade da população. Bom, isso passei para vocês, não sei qual é as perguntas. Volto a afirmar dizendo qual foi a minha intenção, né? Quer dizer, você vê que hoje a gente não tem nem ideia como é que vai ser esse futuro. Né? Futuro que eu digo, daqui a pouco, nesse século mesmo. Como é que vai ser esse futuro? Quer dizer, a gente não fica atinando por nada. E mesmo que infalivelmente isso vai acontecer. Então a gente tem que começar
a começar a imaginar, tipo isso que nós estamos imaginando agora. Mas a gente tem que tomar cuidado porque ele não citou o Brasil, né? Sou eu que estou fazendo a citação do Brasil. Ele falou países da América do Sul. Então tem que levar em conta isso um pouco, e aí talvez se ajuste mais a situação. Qual é a fonte dessa publicação? A fonte da publicação de Meixo Sama foi tirada... Essas 3 fontes, eu vou tentar lembrar... Que ele fala da economia, que ele fala da política, onde é que foi? Foi da Torre, do Oriente? Peraí, Não deixa foi eu da ver. MB, né? Cara, que dificuldade agora para lembrar. Ele devia ter anotado isso aqui. Ah, sim, já sei. Você está perguntando porque você tem que notar o seguinte, são 2 coisas. Uma delas foi o acréscimo de coisas da luz do Oriente. Da luz do Oriente não, do século XXI, o ensinamento do século XXI, que demorou muito tempo para ser publicado, gozado. Ele foi publicado assim avulso, mas não foi publicado, pelo que eu notei, na sua integralidade. Esse é o primeiro tipo de pergunta. Vertente? Qual foi a vertente? Foi outro nome complicado para mim falar. Não foi nenhuma dessas 3, porque essas 3 são as mais usuais. Ela tem o nome de Tensei Shibikai. Tensei Shibikai. No Japão, aqui não tem nada. Ele aqui está visto aqui, ele é o último. É o último. Talvez aqui você, eu acho que deve estar escrito, vê se está escrito século XXI ali. Escrituras Sagradas, Luz da Salvação, Palestras de Meixo Sama e século XXI. Tá? Século XXI. Tá ali. É o último daqui. Esse realmente é do Tensei Shibikai. A outra coisa que você poderia perguntar é sobre esses três trechos de ensinamentos. Né? E aí, você vê que eu só tive a preocupação de pegar a data, porque se você olhar aqui, ele está invertido. Porque na maneira que eu escrevi em primeiro o que era o último. Ele não deixa eu botar em sucesso, eu botei na ordem. Eu tive que ver a ordem. Agora, eu não quis gravar, não me interessei de gravar as fontes. Mas eu tenho a impressão que uma delas foi Manual de Estudos, a outra eu tenho certeza que foi o Pão Nosso. Pão Nosso. E quando você pega esse Pão Nosso, nós vamos entrar numa outra questão aí, que é a questão que era outro tipo de trabalho mas eu não sou só um só, não dá para fazer isso tudo. Porque você viu o que eu falei na última vez, a gente tem que prestar atenção muito que as fontes, eu acho que eu já sei quais são. Só que as pessoas foram pegando as fontes originais, com volumes enormes de coisa. Eu tinha que fazer um outro trabalho, era começar a pegar tudo que foi falado, por exemplo, da Miyoshi não sei o quê, esse eu tenho ele todo. Alguns volumes de revistas, sei lá, pega lá, estou esquecendo o nome, tem lá as 3 fontes de revista. Eu já tenho alguns livros desses que estão por aí, eu já sei quais são as fontes ali. Mas eu teria que pegar todos, distribuir tudo, ver esse aqui é do volume 1, esse aqui é do volume 2. Quer dizer, é um trabalho danado para ser feito. Né? Mas eu já baixei o número que tinha 94, a mais do que eu já tinha, eu já baixei agora. Pode estar cometendo alguns erros, mas a grosso modo eu digo, eu agora só tenho 27 livros para ler. Porque muitos deles já fiz a leitura, e agora estão faltando esses 27. E aí com isso eu posso fazer, não vou dizer que é definição
a sistematização que o Meixo Sama pediu para ser feita, eu não vou dizer que essa é a última, entendeu? Porque você precisa de uma equipe para ser feita, e pode ter muita coisa ainda que não foi feita. Precisa levantar isso tudo, mas é que o pessoal fica muito interessado em poder, esquece que tem que levar a obra com o Meixo Sama para frente, né? Bom, de qualquer maneira, o que eu tentei passar foi isso, mostrar uma possibilidade, como é que tem coisas que a gente até já acha, por ver esse congresso, ver esse número excessivo de lei, você pode imaginar que seria o contrário, né? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Agora, é mais complicado a gente imaginar como seria, eu não sei nem se eu chamo de, não sei se eu me lembro se a palavra que ele usou foi 12 países, eu acho que até foi, se não me engano. Né? Mas eu não sei nem, porque esse nome de país que tem hoje não seria isso. Se você chamar a Europa, União Europeia, se eu chamo isso aí é um país? Não, mas talvez devesse chamar a União Europeia, talvez devesse chamar América Latina, né? América Latina, América do Norte. Talvez América do Norte, Antártida, Oceania, África. Mas é claro que fazendo assim, dá a impressão que só seriam 6, né? 6, não seriam 12. Mas é estranho também, porque o Japão é uma ilha. Se é uma ilha, convém chamar que aquilo pertence à Ásia? Não, talvez devesse chamar que é outra coisa mesmo para a gente chamar, né? Eu não sei, já teria 7 talvez. Eu não sei se... Bom, é claro que se você fala China e fala Índia, não adianta botar só num bloco. Aquelas duas coisas ali não são iguais. Já estaríamos com 7, né? 9. Então é possível que dê para a gente imaginar como seriam esses 12 grandes blocos. Vamos chamar de blocos. Que hoje são 3. Os globalistas são 3. Dominando o mundo são 3. Né? Seria chamar de capitalista ou comunista, se quiser chamar dessa maneira, ou cristão e ateu, e o terceiro bloco seria o islamista com o Oriente Médio, não sei o quê. Também o Oriente Médio poderia ser um outro também, já tem 10. Então mas de qualquer maneira é bom a gente começar, pelo menos, a imaginar que o mundo poderia ser repartido em blocos. Né? Então aí seria mais fácil até para... Agora o tempo é muito curto, né? Você acha que... Bom, se for 48 tem mais tempo, mas se for em 26 tem muito menos tempo. O tempo é muito curto. Eu não sei... Até para o presidente mundial, acho que já é um passo muito grande, né? Você conseguir ter alguém que tem essa... Quer ver uma coisa que às vezes eu fico imaginando? Que é chato imaginar assim, mas E eu estou botando algumas coisas da Terceira Guerra Mundial, não sei se você está vendo aí, que há umas controvérsias nesse motivo. Se há uma Terceira Guerra Mundial, e se o aniquilamento é grande logo no início, não dá nem tempo para soltar mais bomba, então já vai tirar muita gente de circulação. Aí a organização vai ser feita em cima da dor. Tomara que não seja assim, não seja preciso isso. Né? Outras coisas seriam aquelas que a gente já sabe, doença excessiva para tudo quanto é lado, matando, dizimando um monte de gente que não presta. Também é outra possibilidade. Você vai pela guerra, ou vai pela doença. Tem outras coisas que são complicadas também, quer dizer, estou vendo uma ausência de água aí, a não ser que se resolva esse problema, que tem possibilidade, tem, até Israel já resolveu esse problema, mas tem os agrotóxicos, que vai provocar doenças para tudo quanto é lado. Né? Aliás, no próximo encontro nosso vamos falar sobre agricultura, que aí envolve alimento, envolve terra, né? Mas eu estou aberto para responder perguntas. Tem alguém que queira fazer pergunta? Acho que nem tem aí. Não. Teve bastante gente que só comentou aí. Só comentou aí. Jussara. Sei. Bom, vocês aqui presentes querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não?
Então, espero que tenhamos sido úteis, né? E tem duas coisas que naquele sábado foi proposto. A gente pode algum dia fazer. Uma é falar sobre essas coisas, que situação, vamos precisar melhor essa situação dos livros, como é que se encontra e tal. Que eu acho que eu posso ajudar as pessoas a terem uma ideia melhor da obra de Meixo Sama. Eu acho que eu já posso fazer isso. Isso não vai ser a última palavra, não vai ser um grande avanço. A outra coisa foi que eu falei até a Aparecida, o Flávio, seria falar sobre a cosmologia, cosmogonia, falar do... Qual é a ideia do Meixo Sama? Falar do disco voador, falar essas coisas que estão no mundão aí, né? Falar da evolução da humanidade, como é que foi criado isso aí e tal. Eu acho que eu também, cara, já tenho condições de fazer isso. Então são duas coisas que a gente pode, talvez um dia, abordar isso, né? Eu não sei como é que é, mas essa última que nós fizemos deu 500 e poucas visualizações, sabia? Uhum. Quer dizer, então, mas como é que eu vi? Eu vi que tem a primeira e tem a segunda, você dividiu em duas partes. Você viu que a segunda teve 500 e pouco. A primeira teve até problemas aí que eu não sei. E também vi que estava meio complicado, estava apagando, tá um negócio aí, né? Quer dizer, ou eu tiro a conclusão que a primeira houve defeitos, ou então que no sábado o pessoal fica mais atento a partir de umas 3 horas da tarde. Se for isso, a gente pode pegar um dia que a gente não faça as aulas lá, pega um sábado e faz. Agora, se hoje der bastante gente também, pode continuar na terça, quarta-feira. Está dando gente aí? Tá? Então tá bom. É sinal que a gente está sendo útil. Essa que é a minha preocupação. Eu quero ser útil, quer dizer, né? Servir a Deus, a Meixo Sama e tal. E aí, pessoal, quando eu coloco aquelas coisas lá, que o pessoal fica chateado, mas é isso mesmo, pô. Eu vou repetir a mesma coisa. A gente fala dessa forma, chama de vocês de vagabundos. Vocês são aqueles caras que não leem nada, né, de ensinamento Meixo Sama, é porque eu não sou indiferente a vocês. Porque o dia que eu disser o seguinte, ó, vaza, não quero saber mais, né? Jussara aqui, Jussara Magalhães. A formação de mamerritos não deveria ser necessária? Claro. Essa última agora que estou botando, não sei se você está acompanhando, as últimas que estou botando é o seguinte, eu peguei, foram salmos de Meixo Sama, que é difícil o pessoal acompanhar, e eu botei para prestar atenção que ele está falando em mamerritos. Ele não está falando em messiânico que não seja mamerrito. Messiânico que não é mamerrito é aqueles devotos. Vai lá, faz uma rezinha, né, dá um donativo e tal, já fica contente, acha que fez a melhor coisa do mundo. Tudo bem, para o seu nível está ótimo, mas é necessário para a construção do paraíso na Terra, não é com vocês que a gente vai fazer, não. Vocês não. Vocês é aquele negocinho miudinho, entendeu como é que é? Fica zangado se a gente quer cobrar de você. Vamos acelerar aí, cara. Não quer acelerar de jeito nenhum. São reacionários, são inativos, entendeu? Acorda, pessoal. Aí você vai dizer, mas por que tem que acordar? É porque se você morrer, por isso você vai, cara. Pensa um pouquinho. Aí você vai dizer, pô, tá julgando. Não, cara. Se você é um débil mental, se não sabe nada, desconhece tudo, como é que você vai melhorar a situação sua? Você não melhora dos outros, como é que você vai melhorar a sua situação? Abre o olho, cara. Estou te alertando. E não adianta aquele pessoal... Você conhece aqueles advogados de porta de cadeia? Aí ficar dizendo, não, você é uma flor de... Você não é flor nenhuma, cara. Pode até ser, mas é flor que não se cheira, cara. Abre o teu olho, cara. Eu sou teu amigo. Esses caras que ficam dizendo, te protegendo, passando a mãozinha na tua cabeça, esses caras não querem o seu bem, não. Abre o teu olho. Além de vários comentários aqui, a Sônia mandou boa noite. Boa noite, Sônia. Sônia, cheguei agora da igreja. Tá ótimo. Tá bom, obrigado, até a próxima.